Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal, que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPAD, Lições Bíblicas de Jovens, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, o estudo dos 12 profetas menores da nossa Bíblia Sagrada. E hoje chegamos na lição de número 8 e vamos estudar o profeta Naum, um profeta que declarou o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive e o Império Assírio. Lição de número 8. Naum, até onde vai a paciência de Deus? Tópico 1, Naum. Tópico 2, a natureza de Deus. Tópico 3, os pecados da Assíria. Não sai daí que hoje nós vamos aprender que o nosso Deus é amor, no entanto, também é justiça. Olá, querido, louvo a Deus pela tua vida, em saber que você está aqui para mais uma lição com a vontade, o desejo de aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Se você já é inscrito em nosso canal, que Deus te abençoe e pega esse link e envia para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ative as notificações. Eu tenho a certeza absoluta de que muito do conteúdo deste canal vai abençoar, vai edificar a tua vida no nome do Senhor. Vamos estudar, queridos, o nosso texto do dia está em Naum, capítulo de número 1, versículo 3, que diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A síntese da lição de hoje é: a misericórdia de Deus nos oferece novas oportunidades. Porém, há um momento em que a paciência de Deus cede lugar à sua justiça, pois o culpado jamais será tratado como inocente na hora do juízo. O texto bíblico da lição de hoje é Naum, capítulo de número 1, versículos do 1 até o 3, que diz assim: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Que palavra dura nós veremos na lição de hoje. Vamos orar? Pedir iluminação do Senhor para o nosso entendimento. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, abençoe esse irmão e essa irmã que estão conosco, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. Continua trabalhando em nossas mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos para você os slides que nós utilizamos aqui em nossa lição, tanto em PowerPoint quanto em PDF. Então, se você quiser ter acesso a esses arquivos, basta ir aqui embaixo na descrição deste vídeo, que você vai ter lá o link para você baixar a versão que você deseja. Quem nos abençoa com esses slides é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato do Instagram também está aqui na descrição deste vídeo. Queridos, é importante, ao introduzirmos esta lição, que não há como estudarmos Naum sem desprezarmos Jonas. E é importante também dizer que nós já estudamos aqui o profeta Jonas em uma lição própria, em uma lição específica. Caso você não tenha assistido ou não está mais lembrado do conteúdo, eu sugiro que você dê uma pausa nesta lição, assista a lição sobre o profeta Jonas e volte aqui para o estudo do profeta Naum, o sétimo dos 12 profetas menores da nossa Bíblia Sagrada. Enquanto em Jonas nós vemos um Deus que estende a misericórdia por causa do arrependimento do povo de Nínive, e lembrar sempre que quando falamos de Nínive, nós estamos nos referindo ao Império Assírio.
Quando nós vemos aqui o profeta Naum, nós já vemos uma palavra de Deus determinando o juízo sobre aquele povo. Um povo que teve a oportunidade de se arrepender, arrependeu-se, mas voltou a praticar aquilo que Deus detestava. Voltou então a trazer à tona a ira de Deus. E Deus, por meio do profeta Naum, traz uma palavra dura, uma palavra de justiça. É chegado o juízo sobre o Império Assírio, é chegado o juízo sobre a capital de Nínive. Até onde, portanto, vai a paciência de Deus? Deus concede aos seres humanos tempo e oportunidade para o arrependimento. Naum nos ensina que, em sua infinita sabedoria, Deus estipula um tempo específico para o julgamento. Nínive havia provado da graça de Deus na pregação de Jonas, mas o amor de Deus caminha ao lado de sua justiça. Nós vamos ver isso, querido, em uma época em que muitas pessoas estão pregando aí a teologia da livre graça. Não interessa as nossas atitudes ou mudança de hábitos. O importante é que nós somos alvos dessa graça. Então, nós precisamos verificar isso com muito cuidado, saber que o nosso Deus, acima de tudo, é justo, é um Deus amoroso, misericordioso, mas é um Deus que exerce a sua justiça. Vamos estudar então? Tópico de número 1, Naum, subtópico 1, Consolador. É interessante, não é? O nome do profeta Naum, lá no hebraico, significa consolador. E aí nós vemos como pode Naum ser alguém que significa consolador se ele veio trazer uma palavra de juízo contra Nínive, contra o Império Assírio. E aqui é importante nós fazermos essa diferenciação. Primeiro, que o nome do profeta Naum só é mencionado essa única e exclusiva vez no seu livro, logo na introdução dele. Outra coisa que é importante, aquilo que era justiça para os assírios era consolo para o reino do sul, era consolo para o reino de Judá, co-irmãos inclusive do reino do norte, que foi destruído pelo Império Assírio. E agora o cenário era um cenário de opressão pelo Império Assírio, o mesmo que destruiu o Reino do Norte, agora contra o Reino do Sul, capital Jerusalém. Judá estava oprimido, Judá estava tendo que ser subalterno, subjugado, extorquido, explorado pelo Império Assírio. Então, na verdade, Naum é sim palavra de consolo. É Deus dizendo para o povo de Judá que haverá uma libertação, pois o Império Assírio provaria agora da justiça de Deus. Então nós aprendemos que a justiça de Deus apresenta uma duplicidade no seu efeito, pois é uma ferramenta de consolo para o justo e um instrumento de terror para o ímpio. Nunca esqueça disso, o nosso Deus continua soberanamente no controle de tudo, reinando absoluto. É aquilo que Raabe falou. O Deus de vocês é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Nada foge do controle do Senhor. E também não esqueça que o povo de Nínive, o povo do Império Assírio, não era um povo coitadinho. Ah, coitados deles, né? Olha, esse Deus aí do Antigo Testamento é um Deus mau. Negativo, querido, pois esse mesmo povo foi aquele povo para o qual Jonas foi pregar. Você lembra que Jonas não queria ir porque Deus estava estendendo a sua misericórdia para um povo que, aos olhos de Jonas, era um povo mau e que não merecia a misericórdia. E nós falamos aqui que somente a Deus cabe o julgamento. A nós cabe a obrigação de pregar a sua palavra, de pregar o seu evangelho. Aquele povo, por meio da pregação de Jonas, se arrependeu. Deus então estendeu a sua misericórdia para com eles. Então, antes da justiça, sempre nós temos a misericórdia do Senhor. Já o livro de Naum, nós temos um tema único, um tema exclusivo, é o juízo de Deus. Aqui já não há mais tempo, já não há mais oportunidade para a misericórdia. O tempo da misericórdia já passou, agora seria o tempo do juízo. No entanto, precisamos alertar para o seguinte:
Jonas não queria ir pregar lá para o povo de Nínive por causa da sua opinião, por causa da ideologia que ele defendia, que era o nacionalismo ali do povo de Deus. Ele diz, não, eu não quero que esse povo seja salvo. O que motivou Naum a pregar o juízo não foi o sentimento de vingança, até porque nós não vemos em nenhum momento o profeta esboçando sentimentos pessoais. Ele traz a palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Na época na qual nós estamos inseridos, em que há, na verdade, uma polarização, os extremos aí que se opõem, ninguém ouve mais a opinião de ninguém e nós pegamos as nossas ideologias como verdade absoluta. Precisamos perceber, entender e exercitar que o cristão não é convicto pelas ideologias, não se move pelas ideologias. O cristão se move pela Bíblia e pelos princípios do cristianismo, os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. Outra observação que quero fazer é que logo na apresentação do profeta fala que ele é o Eucocita. Aqui nós precisamos entender que não se fala da tribo, não se fala da genealogia, mas do lugar de origem do profeta, uma cidade conhecida por Elcós. Não se sabe ao certo onde ficava localizada essa cidade. Aliás, nós vamos ver aqui que o livro do profeta Naum é um livro que não dá muita importância para tempo, para lugar, para ocasião. A preocupação do livro do profeta Naum é trazer a mensagem de Deus, e era uma mensagem de juízo para o Império Assírio, para sua capital, Nínive. Subtópico de número 2, data de sua profecia. Portanto, a partir daquilo que nós já falamos aqui, é meio complicado nós asseverarmos uma data da profecia para o livro de Naum. O que nós podemos fazer é extrair do contexto, porque Naum não cita nenhum rei do norte, nem o rei do sul. O que ele vai citar quando compara o que haveria de acontecer com Nínive foi o que aconteceu com a cidade do Egito, lá em Tebas, não é? A invasão assíria lá. Então nós precisamos contextualizar que este texto foi escrito após a invasão de Tebas lá no Egito e antes da derrota assíria para o ataque dos babilônios e dos medos que se uniram contra o Império Assírio. Foi um ataque unificado. Portanto, o que nós podemos asseverar é que o livro foi escrito ali por volta de 600, 612 antes de Cristo, a partir das informações que nós já colocamos aqui. E o subtópico de número 3 vai falar o quê? Da estrutura desse livro. Ele é um livro composto apenas de 3 capítulos, e esses 3 capítulos dividem muito bem o livro de Naum conforme segue. No capítulo de número 1, temos a apresentação da profecia, o salmo de louvor sobre a natureza de Deus e o anúncio em forma poética do juízo divino sobre os ninivitas. No capítulo de número 2, nós temos os detalhes da queda de Nínive, pois Deus descreve o invasor, a forma do ataque e a queda da cidade. Os tesouros seriam saqueados, provocando uma grande desolação. O capítulo 3 traz os motivos para a queda de Nínive. O tom do livro de Naum é um tom muito severo, porque nós conhecemos muito o nosso Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. E alguns relevam que o nosso Deus também é um Deus justo, é um Deus severo, é um Deus que é fogo consumidor. E esse alerta é para mim e para você. Nós estamos vivendo a época da pregação do Evangelho, a época em que a graça de Deus e a misericórdia está sendo estendida para todas as nações. Mas não se engane, querido, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não entregarem a sua vida para Jesus Cristo, que é o único caminho, também padecerão na justiça de Deus. Também sofrerão nas mãos desse Deus que é fogo consumidor. E a palavra de Deus não muda. Já está decretado um dia em que Jesus voltará a esta terra para buscar a sua igreja e exercer o juízo sobre todas as nações. Então vamos lá para o nosso gráfico do profeta. Entendemos aqui que profeta Naum é um dos profetas pré-exílicos, ou seja, antes do exílio babilônico, mas ele não pregou nem para o reino do norte,
nem para o reino do sul. O profeta Naum prega para a Síria. Ele vai levar a sua pregação lá para o povo de Nínive, a capital do Império Assírio. Na cronologia, ele vai estar aí no finalzinho ali do Reino do Sul, antes do exílio babilônico. Ele é contemporâneo de Jeremias, Sofonias e Abacuque. E aqui nós percebemos como Deus é bom. Antes do exílio babilônico, antes que o Reino do Sul fosse levado como cativo lá para a Babilônia, aqui nós vemos Deus enviando muitos profetas. Deus realmente fala, Deus avisa, Deus estende a sua misericórdia para o povo. O que cabe a nós é nos rendermos para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí também trouxemos para você um mapa que mostra o Império Assírio. Olha a dominação do Império Assírio. Ele vai desde o Egito até a Babilônia. Nós estamos falando num período anterior ao crescimento do Império Babilônico. Aqui quem dominava era o Império Assírio. E nós percebemos ali, olha, no meio ali, perto do Mar Morto, um pontinho, Jerusalém. Ou seja, nós percebemos que Judá estava sob o domínio do Império Assírio e fazia parte de um dos povos dominados pelo Império Assírio da época. Eles sofreram muito com o Império Assírio. O Reino do Sul tinha que pagar tributos, tinha que se render às ordens dos assírios. E quando nós lemos o livro dos reis, o livro das crônicas dos reis, nós percebemos que o primeiro grande inimigo do povo de Deus foram os filisteus, mas o Império Assírio muito subjugou, principalmente quando ele destruiu completamente o Reino do Norte e também quando esteve oprimindo o Reino do Sul. Este é o contexto do profeta Naum. Tópico de número 2, a natureza de Deus. Subtópico 1, a longanimidade de Deus. E quero lembrar, o sinônimo de longânimo é alguém paciente. Longanimidade, então, tem a ver com paciência. O nosso Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo, é um Deus que estende a sua misericórdia e aguarda para exercer a sua justiça. No entanto, não falha nem em sua misericórdia, como também em sua justiça. Isso você jamais pode esquecer. Perdeu isso aí? Volta um pouco, porque você deve gravar isso no seu coração. Naum apresenta esse Deus. Apresenta um Deus paciente, mas apresenta um Deus justo. Na natureza divina, bondade e ira, longanimidade e vingança não são atributos excludentes, mas interrelacionados. Uma coisa que nós precisamos entender, querido, ainda mais nesse período no qual nós estamos inseridos, muitas pessoas sofrendo por causa dessa pandemia que aflige o mundo, e alguns param para refletir e se questionar dizendo assim: será que Deus está no controle? Quanta gente falou besteira por aí, falando, não, Deus já não está mais no controle, porque senão não estaria acontecendo o que está acontecendo. Querido, Deus continua no controle. Essa ideia de que Deus não está mais no controle, que agora deixou o homem por conta própria, é uma ideia propagada pelo teísmo aberto. E isso não se coaduna com os princípios cristãos ortodoxos, nós que somos conservadores com relação ao estudo da palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia fala para nós que Deus continua no controle da história. Então, pastor, o que nós estamos vendo aí? Na verdade, tudo de mal que acontece sobre esta terra é consequência do pecado. Nós vivemos em uma terra manchada pelo pecado e que sofre as consequências desse pecado. Mas Deus continua no controle de tudo. Romanos 2, do 4 a 6, diz assim: ou despreza tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, não perca isso de vista. Deus é paciente? Sim. Deus é longânimo. No entanto, a ira de Deus é iminente. Ela virá com certeza absoluta. O que a Bíblia fala é que Deus é tardio em irar-se. Ele demora
a demonstrar a sua ira. Mas, queridos, nós vivemos uma época em que as pessoas brincam com a justiça de Deus. E que esse livro de Naum possa trazer essa reflexão para nós. Nós precisamos entender que não há outro Senhor. Nós precisamos nos render à vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Confia no Senhor, saiba que o melhor lugar para você estar é aos pés do Senhor Jesus Cristo. E entenda, essa paciência, essa longanimidade de Deus não pode ser confundida com impunidade. Uma hora a justiça de Deus chega, na hora certa, no tempo kairos, que é o tempo de Deus, essa justiça chega. Não brinque com as coisas de Deus, não ignora. Deus neste momento está bradando às nações. Deus está falando, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus maus caminhos, se voltem para mim. Deus está bradando por meio dessa pandemia, só não ouve quem não quer, querido. Então nós precisamos, assim como o povo de Nínive teve a sua oportunidade com Jonas, nós estamos tendo agora a oportunidade por meio do Espírito Santo que atua por meio da igreja, para levar o evangelho do arrependimento, um arrependimento necessário para que nós não soframos lá na frente com o juízo iminente do Senhor. Subtópico número 2, Deus amoroso e vingador. Olha só, isso é importante. Não esqueça, Deus é amor, completamente amor. Ele nos ama e foi por causa desse amor que ele deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. Mas não esqueça, o mesmo Deus que é amor também é justiça. Deus estendeu a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. E nós precisamos atender ao seu chamado, dizer, eis-nos aqui, Senhor. E que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias vivemos uma vida de arrependimento. O povo lá de Nínive ouviu a palavra de Jonas, se arrependeu, mas voltou a cometer todas as atrocidades, os pecados, as idolatrias, a prostituição. Então era, na verdade, iminente o juízo de Deus sobre aquela nação, como também é iminente o juízo de Deus sobre a terra toda, querido. E nós precisamos compreender isso. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Não havia arrependimento no Antigo Testamento, Deus exercia a sua justiça. Para nós já está decretado. Lá no livro de Apocalipse já traz a revelação do final. Nós já sabemos o fim da história. Deus haverá de julgar todas as nações. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, se renderam a Jesus, vão morar ao lado dele por toda a eternidade. Quem não se arrependeu vai para o inferno, e essa é uma verdade irretratável das Sagradas Escrituras. O fato era que Judá sofria, nós mostramos lá no mapa, Judá estava ali no meio do Império Assírio, sob o domínio do Império Assírio. Ele estava sempre debaixo de constantes ameaças da parte dos assírios, tendo a obrigação de pagar altas somas de dinheiro. Todavia, essa opressão findaria e o povo ficaria livre deste jugo que seria quebrado por Deus. O mesmo Deus que ama o seu povo demonstra severidade e justiça para com os inimigos. Deus exerce a sua justiça. E entenda uma coisa também, a justiça não cabe a nós, a vingança não cabe a nós, a vingança é toda ela pertencente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Não faça a justiça com as suas próprias mãos. Não queira exercer a vingança com as suas próprias mãos. Deus nos ensina aqui também, por meio do profeta Naum, que nós devemos levar as nossas causas ao Senhor. E Ele é o Deus que cuida de nós e que vai exercer a sua justiça e a sua vingança no tempo certo. Portanto, confia somente no Senhor. Subtópico número 3, o Senhor é bom. Então nós vimos, subtópico 1, ele é longânimo, ele é paciente. No subtópico 2, ele é amoroso. E no subtópico 3, ele é bondoso. Sim, Deus é paciente, Deus é amoroso, Deus é bom. Disso nós não podemos duvidar. É uma certeza que todos devem ter. Deus é muito bom. No entanto, a sua bondade não quer dizer que ele não exercerá a sua justiça. Afinal, ele seria um Deus injusto se não fizesse isso. Isaías 42:13 fala assim: o Senhor
como poderoso, sairá como um homem de guerra, despertará o zelo, chamará e fará grande juízo e sujeitará os seus inimigos. Isaías 66:15, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tomar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Ou seja, um Deus que é amoroso, um Deus que é paciente, um Deus que é bondoso, também exerce a sua justiça por conta da sua soberania. O juízo sobre Nínive foi comparado à metáfora da inundação transbordante que a tudo destrói. Como sabemos a hora em que a misericórdia será trocada pela ira divina na aplicação da justiça? Não sabemos, querido. Então, por isso, a hora de se render agora. A hora de se arrepender agora. Nós não sabemos quando Deus exercerá, por exemplo, hoje, a sua justiça sobre a terra. Nós precisamos sim, a todo instante, pregar a palavra, chamar as pessoas ao arrependimento. E você precisa se arrepender, precisa mudar de vida, precisa dar a Jesus o controle da tua história, o controle da tua vida. Tópico de número 3, os pecados da Assíria. Até onde vai a paciência de Deus? Ora, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, é paciente. Mas até quando, querido? A Assíria provou disso. Deus exerceu a sua misericórdia, mas até quando ele quis. Um dos principais problemas nós vemos aqui no subtópico 1, que é a ganância e injustiça. A Síria, ela tomou conta de vários povos, de várias nações, e eles exploravam aquelas nações. Eles exerciam realmente a extorsão violenta contra aquelas nações. As nações que não pagassem os tributos, as nações que não dessem parte do rendimento das colheitas e até mesmo das famílias, sofreriam com a retaliação do Império Assírio por meio da espada. Eles eram maus, queridos. O que nós vemos, por exemplo, hoje, que está acontecendo lá no Oriente, no Afeganistão, por conta do crescimento, da retomada do poder pelo Talibã, é algo que nós podemos comparar com o Império Assírio, uma tomada à força. Pessoas que são subjugadas, são levadas a fazer a vontade do Império sob punição severa de morte, no caso de desobediência. Naum, em seu livro, compara a cidade de Nínive, que representava o Império Assírio, como uma prostituta, como uma meretriz, como uma feiticeira. O que isso quer dizer para nós? É que usa dos encantos para enganar. Então nós percebemos que é assim que funcionava o Império Assírio. Eles chegavam nos povos, nas nações, subjugavam, ofereciam mundos e fundos, mas a contrapartida era muito alta. Era uma verdadeira humilhação para as outras nações. A mentira servia à injustiça na consecução da maldade. E por que eles faziam isso? Muito por conta da ganância, esse desejo eterno na busca pelo dinheiro, pela riqueza e pelo poder. Queridos, e isso serve para nós também. Quantas vezes nós estamos nos rendendo à ganância da riqueza, do poder, do dinheiro, e em contrapartida nós estamos negociando princípios, negociando valores. Queridos, a prioridade da sua vida precisa ser Deus. A prioridade precisa ser o reino do Senhor. Não se renda ao materialismo, não deixe de cultuar por conta da ganância. Não abra mão de princípios e valores por causa da ganância. Sabe, querido, no meu exercício profissional, sou auditor fiscal de tributos. E uma coisa que infelizmente ouço muito de empresários cristãos, falando assim: pastor, não tem como ser empresário e não sonegar imposto. Querido, eu quero te dizer, nós não podemos agir assim. O princípio cristão é dar a César o que é de César, a quem tributa, tributo. Então nós precisamos sim cumprir as nossas obrigações legais. Se o tributo vai diminuir sim o meu rendimento financeiro, nós precisamos saber que estamos debaixo de leis e não devemos ter uma vida baseada em mentira. Portanto, cumpra as suas obrigações, não vive mentira, não negocie por conta da ganância, não faça aquilo que vai atrair princípios bíblicos por causa do dinheiro. Não há salário que faça você trocar o teu relacionamento com Deus.
Pense a respeito disso, pois a Síria havia se perdido nessa relação. Por causa da ganância, do poder, na busca pelo dinheiro, eles faziam todo e qualquer tipo de maldade, e isso havia chegado até o Senhor que controla tudo, e a justiça e a ira de Deus havia de se manifestar sobre aquela comunidade. Subtópico de número 2, a violência e a soberba. Nós já falamos sobre isso. Eles eram fortemente violentos, matavam homens, mulheres, crianças, animais, colocavam em estacas os principais guerreiros da cidade nos portais para amedrontar as outras nações. Nós percebemos então que a queda dessa nação foi resultado de sua soberba. Muito cuidado, querido. Em que você tem colocado a sua confiança? Será que você tem colocado a sua confiança na força do seu braço ou depositado a sua confiança no Senhor? Precisamos confiar que o Senhor guerreia as nossas guerras. Deus não vai fazer por causa de você. Deus vai fazer apesar de você. Subtópico número 3, egoísmo. Aqui neste momento, o profeta Naum, em sua profecia, compara o que aconteceria com Nínive com o que já havia acontecido lá na grande cidade em Tebas, no Egito. Ou seja, aquela cidade era fortificada, aquela cidade continha alianças políticas, aquela cidade era forte economicamente. Mas quando o Império Assírio veio, dominou aquela cidade. Então, da mesma maneira, Nínive seria dominada. E isso de fato aconteceu quando, em um ataque unificado dos babilônios e dos persas, aquela cidade caiu e o Império Assírio desmoronou a partir daquele momento. Nós vamos viver então a época do Império Medo, a época do Império Babilônico, até chegar no Império Romano, época de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que o egoísmo daquele povo os destruiu. Naum descreveu a destruição como um ataque de gafanhotos e terminou sua profecia dizendo que não havia mais cura para a ferida de Nínive. E de fato, querido, a história comprova que a palavra de Deus se cumpriu. A cidade de Nínive foi apagada, destruída. Só foi a ser redescoberta já no século XIX, ali por volta de 1842, e as suas ruínas foram descobertas. Deus é longânimo, mas Deus também é justo. Muito cuidado com as decisões que você tem tomado. Tome decisões que te levem para perto de Deus. Tome decisões que vão ao encontro da misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Eu espero que realmente Deus continue falando no teu coração. Naum é alguém que nos ensina muita coisa, pois o profeta traz uma palavra séria para os nossos dias, em que é pregado uma graça barata, como Dietrich Bonhoeffer fala em seu livro Discipulado, uma graça que não vai me custar nada. Eu quero te dizer, querido, a salvação não custa nada, porque foi conquistada por Jesus. Mas a vida do Evangelho, da proclamação do Evangelho, vai custar tudo o que você tem, vai custar tudo o que você é. O Evangelho de nosso Senhor Jesus é aquele que nos convida a carregarmos a nossa própria cruz. E o que era carregar a sua própria cruz? Era assinar a sua condenação de morte. Nós morremos para este mundo, novos hábitos, novos costumes, uma nova vida movida pelo Espírito de Deus. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. O livro de Naum traz uma séria advertência para todos nós, pois devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A misericórdia divina deve gerar em nós quebrantamento e piedade. Não devemos abusar da paciência de Deus, tentando testar o limite de sua longanimidade. Brincar com a misericórdia é o mesmo que rejeitá-la, optando pelo pecado. No tempo estabelecido por Deus, todos aqueles que perseveraram na prática do mal experimentarão a sua ira. Deus falou muito ao nosso coração, não falou? Vamos orar então? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos ensinar tanta coisa por meio da profecia do teu servo Naum. Que venhamos aprender, Senhor, que estamos vivendo uma época de misericórdia, mas que essa misericórdia venha nos levar a um arrependimento sincero, para que não soframos com a tua justiça, Senhor. Cuida de nós, toma o nosso coração, que essa palavra venha reverberar em nossos pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, muito obrigado você que chegou até aqui. Deixa um like, coloca um comentário abençoado. Ficou com alguma dúvida? Pode fazer a pergunta. Nós vamos tentar responder a todas as perguntas na medida do possível aqui para você, tá bom?
conhece alguém que seria abençoado por este canal? Envie esse link, pede para essa pessoa se inscrever. Nós queremos aumentar a comunidade daqueles amantes da palavra do Senhor. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, cuide dos teus planos, cuide dos teus projetos, mas não esqueça, ame a palavra de Deus.